Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo Pastor Alberto. Olá, hoje é domingo, dia 11 de setembro, e o tema do estudo de hoje é Submissão para o Serviço. O texto bíblico, que é a base do estudo de hoje, está em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5. Aqui, a Bíblia Sagrada nos diz o seguinte: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. A cultura contemporânea nos exorta a exigir e fazer valer os nossos direitos. Isso é bom e, em geral, é o que deve ser feito. Ok. Contudo, como aconteceu com Jesus, a vontade de Deus pode nos pedir que abramos mão de nossos direitos em alguns momentos, a fim de servir ao Pai de maneiras que terão um impacto eterno para o reino de Deus. Esse processo de renúncia pode ser difícil e desconfortável, criando as condições de um crisol. Em Filipenses, no capítulo 2, do verso 5 a 8, vemos como Jesus fez isso. Paulo descreveu 3 passos que o Senhor Jesus deu ao se submeter à vontade de Deus. Logo no início desse texto, o apóstolo Paulo nos exortou de modo solene. E essas palavras são as que lemos no início através de Filipenses capítulo 2, verso 5, que eu repito aqui. Paulo disse o seguinte: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Para estar em posição de nos salvar, Jesus desistiu de sua igualdade com o Pai e se mudou para a terra na forma e nas limitações de um ser humano, conforme Filipenses capítulo 2, no verso 6 e no verso 7. Jesus não veio como alguém grande e glorioso, mas como servo de outros seres humanos, conforme Filipenses capítulo 2, verso 7. Como servo, não teve uma vida longa e pacífica, e foi obediente até a morte. Ele nem mesmo morreu de maneira nobre e gloriosa. Não, Filipenses 2, verso 8 diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E ao concluir nossa lição, eu digo para você: ore pedindo sabedoria do Espírito Santo e pergunte a si mesmo: a quais direitos estou me apegando agora que podem impedir minha submissão à vontade de Jesus em servir minha família, minha igreja e as pessoas ao meu redor? Ou até que ponto estou disposto a suportar o desconforto para servir aos outros de maneira mais eficaz? Pense nessas perguntas. Como você pode ser de fato submisso a Deus? Como você pode ser de fato renunciar a alguma coisa que está afastando você de Deus, que está impedindo você de fazer aquilo que você sabe que deve ser feito de acordo com o que a Bíblia ensina? Isso é um desafio muito grande. Mas, como eu citei no estudo de ontem, vou lembrar aqui as palavras de João Batista: importa que ele cresça e eu diminua. E eu deixo com você agora o texto da leitura de hoje, o ano bíblico, que está em Ezequiel, do capítulo 45 ao capítulo 48. Um grande abraço. Que o nosso Senhor Jesus Cristo te abençoe muito. E com a permissão dele, nos encontraremos em nosso próximo estudo. Até lá!